As palavras têm um poder enorme de moldar as mentes das pessoas. Elas servem para alçar, elevar, dignificar, ao mesmo tempo que podem detonar, humilhar e desqualificar pessoas, povos, grupos, civilizações. Este é o poder que elas têm. A frase de Daniel Munduruku e Cristina Apshana abre uma reflexão sobre a relação de todos os brasileiros com os nossos povos indígenas. Olá, eu sou a Márcia de Lima Bispo, educadora, e esse é o primeiro episódio da série de vídeos acerca da importância das culturas indígenas na formação da identidade brasileira, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E antes de introduzir o conteúdo, vamos falar um pouco sobre os homens que acabei de citar, Daniel Munduruku e Cristina Apshana, que participaram ao lado da equipe do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais na elaboração do material Orientações Pedagógicas Povos Indígenas, publicado em 2019. Afinal, quem são eles? Daniel Munduruku é um escritor indígena, graduado em Filosofia e tem licenciatura em História e Psicologia. É também doutor em Educação pela USP e pós-doutor em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Já Cristina Apshana é músico, compositor, cineasta e escritor. Além disso, é contador de histórias e palestrante sobre a temática indígena em escolas, universidades, fundações e instituições diversas. Ambos possuem um currículo ainda mais extenso, e suas contribuições com a educação sobre culturas indígenas também estão em livros e outros feitos. Você pode conhecer um pouco mais sobre eles online, vale a pena a pesquisa. Agora me responde, o que sabemos sobre os povos indígenas do Brasil? E aquilo que nos foi ensinado, é verdade? Para começar, precisamos entender que a importância dos povos indígenas vai muito além da preservação cultural e histórica do nosso país. Precisamos reconhecer que não se trata de um povo para além de nós, mas parte de nós. Reconhecê-los como os primeiros povos a habitar o Brasil é o início de uma reflexão muito maior. Os povos indígenas são nossos ancestrais, nossa origem, queiramos ou não. Talvez a primeira violência moderna sofrida por eles seja justamente a marginalização de sua existência. A palavra índio carrega há muito tempo uma bagagem de preconceitos e ideias equivocadas sobre o que é ser indígena. Alguns justificam que ela foi utilizada como uma forma de facilitar a classificação de diferentes grupos, mas isso resultou ao longo dos anos na generalização e não reconhecimento pela sociedade brasileira da diversidade de povos indígenas. Além disso, ao longo da história, o termo foi adquirindo significado negativo, geralmente associado ao primitivismo, atraso de desenvolvimento e tecnologia, entre outros estereótipos negativos. E esses equívocos são, sem dúvida, estopins para a violência contra esses povos, desde a limitação dos seus direitos até ataques contra a sua segurança e bem-estar. E você deve estar se perguntando, de onde a palavra índio surgiu? E qual a forma correta de nos referirmos a esses povos? Bom, tudo começa com a colonização. Quando os europeus chegaram às terras brasileiras, se depararam com centenas de povos distintos. Então, para facilitar a classificação, todos estes povos foram reduzidos a apenas um, os índios. Por diferenças de costumes, esses povos também foram associados a atos selvagens, justificando as práticas colonizadoras de dominação, doutrinação e até escravização. Com isso, perderam-se línguas, culturas e costumes que estavam espalhados pelo nosso país em comunidades distintas. É importante também ressaltar que o novo mundo descoberto pelos europeus foi sendo interpretado e forjado pelos relatos de alguns viajantes que, sem compreender a imensidão do lugar onde estavam, inventavam histórias para convencer os seus patrocinadores ou conterrâneos.
O que eles não podiam dizer de forma alguma é que haviam sido derrotados pelos desconhecidos seres da floresta brasileira. Isso seria feio demais. Então, eles criavam histórias que ajudavam a construir uma imagem heróica, enquanto a coroa portuguesa se encarregava de enviar guerreiros em massa para combater os terríveis selvagens da estranha terra do Brasil. Com isso, podemos concluir que a palavra índio é equivocada, preconceituosa, colonialista e reduz a história de cultura desses povos. Mas qual é a palavra certa? Antes de mais nada, como pessoas não indígenas, nosso lugar é o do respeito, e a palavra certa é aquela que pessoas indígenas se sintam confortável. A própria palavra indígenas, que significa o mesmo que nativo, original de um lugar, pode ser uma boa substituição. Também existem outros termos, como povos originários, ameríndios, povos nativos do território, que não estão relacionados ao histórico de apagamento cultural. Mas é só isso que aprendemos de maneira equivocada? Será que alguma outra palavra carrega os mesmos preconceitos e equívocos? Infelizmente, a resposta é sim. Vamos falar agora sobre o termo tribo. A palavra tribo é mais uma forma de se referir a algumas culturas para diminuí-las e considerá-las inferiores a outras. É um termo que foi utilizado para hierarquizar sociedades humanas como superiores e inferiores. As superiores, em geral localizadas na Europa, eram entendidas como civilizações desenvolvidas. Já as sociedades da América, África, partes da Ásia eram entendidas como inferiores e recebiam a denominação de tribo, para evidenciar o rústico, atraso, falta de desenvolvimento. Agora que nós entendemos o que é uma tribo, é fundamental explicarmos o que representam, de fato, esses grupos. Um povo. Na verdade, vários povos. Quando falamos em povo, tudo muda. Porque um povo, além de todas as características próprias, traz consigo o fato de ser autônomo, ou seja, ele não depende da cultura em que está inserido ou hospedado. Podemos usar como exemplo os povos Munduruku, Xavante, Kayapó, Guarani e Wapixana. Cada um deles traz consigo uma marca que os localiza no tempo e no espaço, o que permite que andem de forma autônoma e independente pelo Brasil e pelo mundo, como tem sido desde o princípio. Neste sentido, todos eles são povos autônomos e independentes. É triste, mas Daniel e Cristino citam que até mesmo aqueles nascidos indígenas, por vezes, tiveram que ocultar suas identidades, se sentiam inseguros e com medo, por conta da forma que a sociedade nacional se relaciona com eles nesses 522 anos. E por falar em povos, lembra que no começo do vídeo eu citei que quando os europeus chegaram ao Brasil, havia grupos diversos espalhados por todo o território do nosso país? Vamos falar um pouco sobre essas culturas. No século XVI, existiam mais de 900 povos que falavam mais de 1.100 línguas e dialetos. Dá para imaginar? Estima-se que nessa época, a população do nosso país variava entre 5 e 8 milhões de pessoas, um número maior do que os habitantes de Portugal na mesma época. Infelizmente, sabemos que muitos desses grupos foram extintos, não chegaram ao século XXI, seja pela violência dos povos europeus ou pelas doenças que os colonizadores trouxeram para o país. Mas muitos grupos resistiram e buscaram diversas formas de manter sua cultura, ainda que vivendo misturados com o restante da sociedade nacional e equivocadamente acusados de perder a cultura, algo que não se perde porque se transforma o tempo todo. E como educador curioso, você deve estar se perguntando, mas hoje, quais povos ainda vivem no Brasil e onde estão localizados? Essa pequena multidão, como destacamos anteriormente, ainda é maior do que as quase 900 mil pessoas apontadas pelo IBGE. Está espalhada por todos os estados brasileiros, sem exceção, ainda que a concentração seja diversa, ou seja, em alguns estados e cidades há mais povos e em outros menos.
O fato é que não há nem mesmo um estado brasileiro que não tenha algum povo indígena. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realizado em 2010, a população que se declarou indígena no Brasil chegava a 896.900 pessoas. Aqui é importante destacarmos que os dados estão defasados, já que se passaram 12 anos desde o último censo, e ONGs que trabalham diretamente com a população indígena calculam que esse número é muito maior. E por acaso isso é possível? Alguém pode se autodeclarar indígena? Sim, é possível. Essa é uma regra internacional reconhecida pelos países que assinaram a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Entre esses países está o Brasil, e por isso ele tem a obrigação de aceitar esse critério de identificação. Prática que o IBGE respeita e adota em seus procedimentos metodológicos, ou seja, quando vai fazer suas pesquisas. Bom, ao contrário do senso comum e do preconceito, dados do Instituto Socioambiental mostram que a população indígena está crescendo tanto em quantidade quanto em expectativa de vida. Neste momento, é importante entendermos que há, além da diversidade geográfica, uma gigantesca diversidade linguística. Traduzindo em números, hoje o Brasil conta com a existência de 274 línguas faladas em seu território, existindo até mesmo classificações em troncos e famílias linguísticas. Surpreendente, não é? Bom, nesse primeiro encontro, nós aprendemos que as palavras importam e que devemos estar atentos a como nos referir aos povos indígenas daqui para frente. Além disso, tivemos uma noção maior de como eles estão espalhados pelo nosso país e que a diversidade cultural e linguística desses povos é extremamente rica e repleta de fatos que muitos de nós não tínhamos a menor ideia, certo? Antes de encerrar, gostaria de dar algumas dicas sobre como colocar na prática tudo o que vimos até aqui. A primeira dica são leituras complementares. Indicamos a obra Os Índios na História do Brasil, de Maria Regina Celestino, ideal para quem gosta de história, trazendo uma leitura fácil e atraente. Neste livro, você vai encontrar informações sobre como os indígenas têm sido tratados pelas políticas de Estado, entre outros temas. Também indico O Espelho Índio, Formação da Alma Brasileira, de Roberto Gambini. Nele, o autor tenta provar que a formação da alma brasileira foi construída a partir de uma visão religiosa que desconstruiu um modo indígena de viver. Para apresentar esse pensamento, o Gambini fez uma laboriosa pesquisa sobre as correspondências trocadas entre os jesuítas que vieram para o Brasil e seus superiores eclesiásticos que viviam na Europa. É uma leitura imperdível. Outra dica interessante é que você, educador e educadora, conheça a série Índios do Brasil, disponíveis no YouTube, e exibam e discutam com os estudantes os documentários e assuntos que tratam. Bom, agora sim me despeço. Muito obrigada pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.